Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. Agora a gente vai pro quinto capítulo já da fanfic O Quarto Cavaleiro. Onde é uma fanfic em que o Harry Potter descobre que ele, na verdade, é um Winchester, filho de John Winchester com Sirius Black, por mais estranho que isso pareça. Mas ele descobre que um Winchester decide ir atrás da família dele, mais especificamente do John. Só que aí ele acaba descobrindo que o John morreu e que é o Apocalipse e resolve ajudar os irmãos a deter o Apocalipse junto com George Weasley. No caso, no último capítulo, foi a primeira caça, a primeira caçada que o Harry e o George fizeram, em que o Jim levou eles para fazer como fala? Um Salt and Burn, que é caçada de fantasma, pra meio que testar as habilidades dos dois, né? Só que, no meio da caçada, o Jim acabou desmanhando. Aí eles descobriram que o fantasma, na verdade, estava ligado a outro objeto que não era o corpo dele. E aí o Harry teve que usar os seus poderes de Mestre da Morte pra deter esse fantasma, né? Onde ele conheceu a Tessa, que aliás é incrível. Que é a ceifadora da. Eu acho que. Eu não lembro se é da segunda ou terceira temporada, que é a temporada onde o Jim quase morre. Aí ele conhece a ceifadora, que é a Tessa. Aí, no caso, o capítulo terminou literalmente com o Harry e o George discutindo sobre o que eles iriam contar pros irmãos Winchester, tá ligado? Sobre o que eles fizeram nessa caçada. Pelo que eu percebi é que o Harry realmente vai fazer de tudo, tudo, tudo mesmo pra esconder que ele é o Mestre da Morte. Vamos lá ver o que o quinto capítulo tem pra gente, né? Capítulo 5, Uma Bela Alma. Do episódio 15, Dead Man Don't Wear Played. Não, não, tá, é outro episódio, ele tá falando. Ah, tá, entendi. Ele tá falando aqui que o episódio 15 da. Eu acho que é quinta temporada. Não acontece porque esse episódio é onde a morte aparece. E aí não é o plano da autora ou autor. Então aí é o episódio 16 agora. Dark Side of the Moon. No próximo capítulo. Esperamos chegar. Ah, não, tá, entendi. Eu acho que pelo que eu entendi aqui, ela meio que adaptou, fez uma outra história pra cobrir esse capítulo 15 que é o da morte. E aí agora. E aí no próximo capítulo ela vai voltar a seguir mais a linha do Supernatural mesmo. Tá. Jean acordou de volta ao quarto do motel, de alguma forma e deitado na cama. O quê? Ele abriu um olho e gemeu. Ele se sentiu péssimo, mas muito melhor do que esperava, considerando tudo. Quanto tempo fiquei desmanhado? Jorge apareceu de repente, parecendo recém-tomado banho, cabelos ruivos longos e soltos. Nossa, eu não sabia que o Jorge estava com cabelos longos aqui. Com uma camiseta vermelha com leão dourado e calças de pijama de flanela. Jim levou um minuto para se ajustar, porque seu cérebro confuso esperava ver Sam quando voltasse de uma caçada em vez desse estranho. Um pouco mais de uma hora. Fizemos uma limpeza mínima no cemitério. Como você está se sentindo? Dor de cabeça? O ruivo pegou um frasco de aspirina e o sacudiu. Minhas costelas estão me matando, mas a minha cabeça está bem, surpreendentemente. Jim agarrou o frasco de comprimidos, agradecido, e tirou um dos comprimidos dele. O que aconteceu? Só lembrando que o Jim, ele sofreu um ataque do fantasma, né? E aí ele acabou desmanhando e teve uma concussão. Aí o Harry e o George simplesmente resolveram. Eles resolveram dar uma poção pro Jim. Aproveitando que ele tava desmanhado e ele não ia perguntar o que era aquilo, tá ligado? Deu certo, aparentemente. Ele não tá com dor.
só nas costelas. Certo, então tudo parece tão absurdo que eu sugeri a Harry que nós apenas mentíssemos para você e disséssemos que queimamos um relógio ou uma escova de cabelo ou algo que ele estava conectado. George, George se jogou na cama com Jim, fazendo-o mover as pernas para que ele não fosse esmagado. Mas Harry não mente. Espaço pessoal, cara, Jim protestou. E o que nos 2 dias em que você nos conhece te levou a acreditar que não seríamos bons com coisas rebuscadas? Foi o que Harry disse. George revirou os olhos e se arrastou ainda mais para o espaço pessoal de Jim, para alcançar e levantar sua camisa para verificar suas costelas. Jim relutantemente o deixou, já que ele francamente precisava olhar ele mesmo. Sim, seu torso era vibrantemente preto e azul. Ai, Jorge estremeceu. Não estava tão escuro 1 hora atrás. Você realmente vai sentir isso amanhã. Não é meu primeiro rodeio, cara. Então, o que aconteceu? Jim deu um tapa nas mãos irritadas. Uma maldita ceifadora apareceu. Disse que seu nome é Tessa e que vocês são amigos. Supostamente. George se apoiou em um cotovelo para dizer como uma pergunta. Ela tirou a cara do espírito das nossas mãos por nós. Ela disse oi a propósito. Espera, você viu a Tessa? Tipo, visivelmente? Não era assim que ceifadores funcionavam. Não falavam com os vivos ou apenas pegavam um espírito. Isso era fácil demais. Definitivamente havia outra coisa acontecendo. Não, eu não a vi, mas Harry a viu. George sorriu e deu de ombros. Não sei o que te dizer, companheiro. Acho que deveríamos levar a vitória dessa vez. Gregory foi nenhum dano duradouro para nenhum de nós. Não é assim que a nossa sorte corre. É, considerando que a sorte do Harry é a mesma coisa, então vou ter que falar com Cass sobre isso. Má ideia. Ele franziu a testa profundamente. Não é assim que os ceifadores normalmente operam. E por que ela se tornaria invisível para Harry? Talvez algo esteja acontecendo com os ceifadores. Pode ser algo com o cavaleiro, Morte. Eles estavam todos Eles estavam todos surtando quando Lúcifer estava tentando invocá-lo. Bem, ela teve que interagir com um de nós agora, não teve? E você estava desmanhado. George não olhou nos olhos. E Jim teve a sensação que talvez houvesse algo a mais que não estava sendo dito a ele. Na verdade, onde estava Harry? Onde está Harry? Ele perguntou. Sem ouvir o barulho do chuveiro e sem mais ninguém andando pelo pequeno cômodo. George zombou e se levantou da cama para pegar o caderno que sempre escrevia coisas. Uma vez policial, sempre policial. Harry não gostou que deixássemos o assassino de Gregory vagando por aí livre. Então ele está conversando com a polícia local. Eu apostaria 85% de que ele não será jogado na cadeia por uma coisa ou outra. Com a sorte de Harry, porém, já tenho os meus jeans separados para trocar e pagar a fiança dele. É os Winchester, né, mano? Não tem como. Ele acenou com a mão descuidada em direção ao par de jeans jogado por cima da mochila em que George trouxera as suas coisas. Bem, então ele é problema seu. Estou tomando banho. Jean se levantou dolorosamente, tentando segurar suas costelas no lugar. E George? O ruivo olhou para cima de onde agora ele tinha agora caído em sua própria cama. Sim, nunca minta para nenhum de nós. Jim disse, infundindo em sua voz todo o aviso que ele poderia colocar nela como um torturador especialista do inferno. Se você mentir para nós, você está fora. Eu não me importo com o quão útil Cass acha que você pode ser. Notável. Jorge levantou uma sobrancelha, mas frustrantemente não pareceu nem um pouco intimidado. Cara, ele vive diariamente com Harry, então, tipo, coisa normal, tá ligado? Com um grunhido, Jim se virou e foi até o chuveiro. Eles aprenderiam ou estariam fora. Eles não precisavam desses dois. Eles e Sammy estavam sozinhos a vida toda. Era bom ter Bob e Cass agora, mas eles só precisavam um do outro. Ai, eu odeio essa questão de tipo, ai, eles só precisam um do outro e tudo mais. Que realmente acontece no canon, né? Só que me dá sempre agonia, porque aí os vilões sempre utilizam isso pra atingir ou o Bob ou o Cass. O Cass é muito mais comum do que os outros personagens. Mas, mano, atinge um ponto que eu fico tipo, meu Deus. E eu acho que não é verdade assim, sabe? Nossa. Tipo, eu acho que é uma mentalidade que eles realmente têm, pelo menos nas primeiras temporadas, mas não é algo que
realmente acontece dentro da realidade, tá ligado? Enfim. Mas isso não iria salvá-los. O apocalipse estava chegando e não havia porra nenhuma que pudessem fazer para impedi-lo. Sam parecia ainda não ver, mas Jim sabia, ele sabia, que não havia como escapar dessa. E esses dois seriam arrastados para baixo com eles, se não tomassem cuidado. O que não faz sentido, porque é a porra do apocalipse. Mesmo quem não está envolvido vai ser arrastado para baixo com essa porra, mano. Não faz sentido essa neura do Jim, mano. É... Bem, era o apocalipse. Então todos iriam morrer de qualquer maneira. É o que eu tô falando. Talvez um pouco mais cedo, se ficassem perto dos Winchesters. Jim parou de repente quando um pensamento horrível o atingiu. Sua mão na porta do banheiro. Espera, quem dirigiu o Baby? Quem dirigiu o meu carro? Eu amo o surto do Jim. Ele olhou para Jorge, que agora realmente teve a decência de parecer um pouco assustado. Eu não, cara, eu prometo. Eu nunca aprendi a dirigir. Então você vai ter que resolver isso com o Harry. E eu quero ver ele resolvendo isso com o Harry. Jorge disse rapidamente, aparentemente não se importando em jogar seu amigo debaixo do ônibus com Jim. E como ele chegou no. Calma aí. E como ele chegou ao departamento de polícia? Jim franziu a testa e correu para a janela, ainda segurando as costelas. É melhor ele não ter levado meu carro. Calma, cara, ele andou dessa vez. Mas não poderíamos carregar seu peso morto por todo o caminho até o do cemitério. Ainda estaríamos andando. Jorge bufou, mas não olhando para ele com os olhos ansiosos. Tá. Jim suspirou aliviado quando viu o seu Impala ileso. Ah, não. Jim suspirou aliviado quando seu Impala ileso ficou visível da janela, sem amassados à vista. Ele ainda iria verificar cada centímetro dela. Isso não estava certo. Sim, fazia sentido, mas ainda assim, era Baby. Senhor, não estamos discutindo. Jim resmungou durante todo o caminho até o chuveiro e continuou enquanto lavava o cabelo com raiva. Eu quero muito ver essa briga do Jim, mano. Porque o Harry também não vai deixar barato, ele com certeza vai falar um monte, tá ligado? Enfim. Harry estava cansado e mal-humorado. Um humor ótimo pro Jim encontrar ele e discutir sobre o Impala, né? Enfim. Ah, não. Quando todos chegaram à casa de Bob Singer mais uma vez. Ah, tá. Então eles já se encontraram. Não teve a porra da... Claramente ele sabia agora que não se dirige apenas o carro do irmão. Era pior do que Dudley e seus brinquedos quando eram crianças. Jim tinha feito um inferno sobre isso durante quase toda a viagem, francamente. Ele pensou que teria feito uso... Calma aí. Teria feito o melhor uso do tempo deles para obter mais informações sobre o Apocalipse ou os Cavaleiros, ou mesmo apenas caça em geral. Originalmente, Harry queria usar o tempo para pedir informações a Jean sobre seu pai. Mas ele estava começando a se perguntar agora se talvez ele não quisesse saber. Jean estava claramente lidando com muitos traumas, muitos dos quais pareciam vir diretamente de seu pai. Harry não tinha falado muito com Sam ainda, mas ser expulso da família por apenas entrar em uma escola, isso tinha que deixar cicatrizes também. Eu não sei qual é o mais traumático, tá ligado? E o pior é que eu não falo nem só entre o Sam e o Jean, o Harry também, porque o Harry sofreu muito trauma. Enfim, todos os irmãos Winchester são de alguma forma traumatizados. Seus irmãos eram intensos, estranhos, rudes nas bordas, um pouco homicidas, e Harry já estava começando a amá-los. Talvez não confiasse neles ainda, mas os amava. E estaria disposto a socar seu pai morto em defesa deles se o espírito do homem aparecesse, o que poderia realmente ser possível com os novos poderes de Harry. Ele se perguntou se Sirius seria capaz de encontrar John Winchester na vida após a morte. Eu acho que não. Se eu não me engano, nesse momento o John não está no céu. Não lembro. Eu não lembro quando é que o John vai pro céu. Isso era algo que ele pagaria para ver. Talvez isso fosse algo que ele pudesse perguntar ao anjo. O dito anjo estava sentado no degrau da varanda esperando por eles quando chegaram em casa. Ei, Cass, teve a sorte na busca? Jim perguntou assim que eles saíram do carro. Não, sem sorte, Jim, Cass comentou, secamente como se não tivesse emoções para gastar e estivesse exausto.
Harry de repente se preocupou um pouco com o ser que estava voando ao redor do globo procurando por seu pai ausente. Algum sinal ou presságio da morte, então? Desastres naturais, pessoas saindo do túmulo ou algo assim? Jim se inclinou contra o corrimão da varanda para continuar seu questionamento. Na verdade, sim, tem um sinal, mas deixa em off esse sinal de ceifadores conversando com pessoas aleatórias. Enfim. Cass balançou a cabeça e deu de ombros. Não, houve um aumento na gripe suína estranhamente, e Bob acredita que isso pode ser um presságio da pestilência. Mas nada para a morte ainda. Isso é estranho. Jean franziu a testa desconfortavelmente com a notícia. Pensei em conversar com os nossos convidados por um momento, se isso for do seu agrado. Cass olhou interrogativamente para os bruxos, virando os seus olhos azuis brilhantes para Harry. Claro, Harry deu de ombros, mas George estava dançando de um pé para o outro atrás deles. Jean se recusou a parar para fazer xixi. George choramingou, recebendo uma zombaria do irmão de Harry. Vá ao banheiro, George, eu cuido disso. O que quer que ele precise? Harry acenou para um George agradecido, passar por ele. Eu acho que seria acenou para um George agradecido, passando por ele, e entrando na casa antes que Castiel pudesse protestar. O que quer que ele precisasse não era urgente o suficiente para fazer seu amigo mijar nas calças. Ele deveria beber menos chá, Jean zombou, e lançou um olhar sofrido para Castiel. Venha me ver antes de ir embora. Havia um ceifador agindo de forma estranha na nossa caçada sobre a qual deveríamos conversar. Como se tornar um rebelde? Castiel franziu a testa em preocupação. Jean deu de ombros e bufou. Foi Tessa. E ela ajudou. Então pode não ser nada. Mas imaginei que deveríamos conversar sobre isso com Sam. Claro, Jean. Castiel assentiu solenemente. Certo. Jean parou de falar, parecendo não saber como deixar os dois. Certo, bem. Ele limpou a garganta. E finalmente girou os calcanhares e caminhou firmemente para dentro da casa. Ele acha que eu concordaria com ele sobre as paradas, mas eu não preciso usar o banheiro, então é claro que eu pausas para ir no banheiro para os outros. Disse Castiel presunçosamente, como se estivesse contando a Harry algum tipo de segredo solene. Harry não conseguiu evitar o pequeno sorriso que surgiu em seus lábios. Esse cara pode ser algum tipo de superpoderoso, mas sua estranheza era um pouco cativante, contanto que ele não tentasse esculpir mais nada em seus ossos, pelo menos. Então, como posso ajudá-lo a procurar por Deus, ou seja lá o que for que você esteja fazendo? Harry perguntou, seguindo Castiel, que estava vagando pelo ferro velho e para longe da casa. O anjo, do... o anjo tirou do bolso um colar com um amuleto estranho pendurado nele. Este amuleto esquenta, Esse amuleto esquenta quando está na presença de Deus. Eu estava pensando se havia algo mágico que pudesse expandir seu raio para cobrir mais área. Acho suas limitações excepcionalmente frustrantes. Ele perguntou, com um olhar esperançoso nos olhos. Harry estendeu a mão e aceitou o artefato com uma carranca. Ele podia sentir alguma mágica ambiente nele, mas o que quer que fosse, não era muito forte. Como você sabe que Deus não está se protegendo para ser descoberto com isso? Não é poderoso? Ele perguntou, pensando que essa busca parecia excepcionalmente condenada se alguém tão poderoso quanto Deus estivesse sendo procurado com algo que parecia ser o equivalente místico de um feitiço de aponta-me. Até mesmo Harry seria capaz de se proteger de algo fraco. Merlin, ele estava protegido de feitiços de detectação ainda mais fortes do que isso. A expressão inteira de Castiel caiu. Aparentemente, essa não era uma consideração que ele havia feito. Eu esperava que ele quisesse ser encontrado, o anjo suspirou. Eu imagino que se ele quisesse ser encontrado, ele já teria aparecido, né, filho? Não é como se fosse muito difícil para ele. Eu acho que não há nada que eu possa fazer se ele não quiser. Harry assentiu. Porque o que mais ele faria? Eles estavam atrás de uma fileira de carros velhos naquele momento. Então Harry puxou a varinha anciã do coldre na manga e deu um tapinha no amuleto. Ele a imbuiu com o equivalente de um impulso mágico. Agora ela alcançaria possivelmente uma cidade pequena inteira em vez de um quarteirão. Como o anjo pensou que encontraria alguém com um raio tão pequeno estava além da compreensão de Harry. Isso ainda não era muito útil. Não é muito. Harry se desculpou enquanto devolvia o colar.
Vou precisar renovar o Bolche em uma semana ou algo assim. Você consegue sentir a mágica ao redor dele para reconhecer quando ele está desaparecendo? Castiel fechou os olhos azuis e segurou o amuleto em seu punho. Sim, eu acredito que posso sentir. Não é como graça, mas é brilhante. Como um raio de sol através de uma janela em um dia de primavera. Harry levantou uma sobrancelha surpresa. Isso é bem poético da sua parte, Castiel. Vou ter que me lembrar disso. Funcionaria muito bem como uma cantada em um bar de bruxas. O anjo abriu os olhos novamente. Algo entre in- incredulidade e diversão brilhando em seus olhos. Você pode me chamar de Cass se quiser, ele disse antes de guardar o colar novamente no bolso. Harry assentiu, mas Cass hesitou antes de enfiar as mãos nos bolsos do sobretudo com uma carranca. Devo perguntar, essa questão do ceifador que Jim deseja discutir comigo. Vão me pedir para mentir para encobrir você ou seu amigo? Não tenho desejo de mentir para Jim Winchester. Minha família e eu já fizemos tanto com ele. Não, não estou pedindo para você mentir para Jim. Harry balançou a cabeça firmemente. Eu apreciaria se você ainda pudesse manter nosso segredo um pouco mais. Mas nem George nem eu lançamos feitiços no espírito. Tenho certeza de que George estava usando um feitiço para facilitar a escavação. Mas pelo menos não lançamos nenhum no espírito. Então, você não fez nada para afetar o ceifador? Isso é outra questão, amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Castiel levantou uma sobrancelha, ainda claramente ignorando uma negação de Harry. Harry abriu a boca e fechou mais uma vez, tentando formular sua resposta. A ceifadora estava lá por minha causa, eu acho. Mas não tenho certeza se entendi a magia. Não tenho nenhuma resposta para lhe dar além de que ela ajudou e não é uma ameaça. Castiel inclinou a cabeça para um lado, pesando um mago na frente dele. E como eu sei que você não está mentindo para mim? Como eu sei que posso confiar em deixar você com os Winchesters enquanto continuo minha busca? Se você tem a magia, você tem magia que poderia afetar um ceifador de todos os seres. A irritação de Harry cresceu com a suspeita. Ele não conseguiu evitar o sorriso de escárnio que enfeitou o seu rosto. Estou lhe dizendo a verdade. Não posso mentir. Harry captou o que ele disse assim que saiu de sua boca. E ele fechou sua mandíbula com um clique, rezando para Merlin para que ele pudesse conter suas palavras. Cashel deve ter visto o clarão de pânico em seus olhos, porque suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Não pode ou não vai? O anjo expressou a importante questão que as palavras de Harry deixaram entre eles. Harry esfregou a mão no rosto, tentando abafar seu pânico por ter sido pego em seu próprio descuido. Ele fez uma careta de frustração antes de finalmente abrir a boca com um suspiro. Um pouco dos dois, na verdade, ele disse ao anjo com pesar. Estendendo a mão, Harry evitou olhar para o ser à sua frente, não querendo ver sua reação. Ele tinha certeza de que Castiel imediatamente leu as cicatrizes brancas claramente visíveis no topo de sua mão que diziam: Eu não devo contar mentiras. Harry estremeceu quando uma mão larga e quente envolveu a sua. Isso é bárbaro, Cass murmurou antes de olhar para cima e encontrar os olhos de Harry. Cass de repente arfou e segurou a mão de Harry ainda mais forte que antes. Sua alma... Ele suspirou com os olhos arregalados. Sua alma é tão linda. Harry se afastou, mas Cass... Eu achei muito fofo. Mas Cass segurou firme sua mão, sem soltar como se nem tivesse registrado o que Harry estava puxando. Estranhamente, Harry não se sentiu contido, provavelmente por causa do espanto radiante no rosto do outro. É, certo, ele zombou, resignando-se a ter a sua mão segurada no momento. Não é como se o anjo estivesse tentando usar magia mental nele ou algo assim. Perdoa-me. Cashel balançou a cabeça lentamente após um piscar de olhos, parecendo voltar a si. Jim me disse que comentar sobre a alma de uma pessoa é desconcertante, mas a sua é requintada. Meu Deus, Cashel. Harry zombou ainda mais firmemente disso. Cass, companheiro, eu não sei o que você está olhando, mas minha alma está marcada, rasgada, reconstruída. Não é nada bonita. São todas essas coisas. Cass assentiu. Aquele olhar brilhante ainda em seus olhos. Mas nada disso faz nada para diminuir sua beleza. É bem o oposto, na verdade. Bem, Harry tentou
Harry parou de falar. Ele tinha certeza de que estava corando. O que uma pessoa diria para algo assim? Tá. Ele finalmente disse sem jeito. Provavelmente corando até a alma. Sua alma também é bem distinta. Cass franziu a testa agora. Ainda, ainda segurando intensamente sua mão. O que foi feito com ela? Não é comum. Você parece bem jovem para sua idade, Sr. Potter. Ele descobriu. Ele descobriu. Ai, gente do céu. Harry tentou puxar sua mão de volta sem sucesso. Ele olhou para o anjo, provavelmente capaz de incendiá-lo só com aquele olhar. Se isso fizesse alguma coisa a um ser celestial. Eu sou Harry Black, ele disse firmemente em protesto. Sim, você é. Cass passou o polegar sobre as cicatrizes. Mas não é só isso que você é, estou certo? Harry abriu a boca para mentir e negar veementemente qualquer relação com Harry Potter. Ele se preparou mentalmente para a dor. Eu estou. Calma aí. Aquele polegar roçou suas cicatrizes novamente, e desta vez um formigamento frio se instalou na sua mão, que se abriu por seu braço e roçou sua alma. Havia uma dor, uma ferida, finalmente cicatrizada após anos e anos de infecção. Você não precisa me dizer a verdade, Harry. Cass disse com um olhar triste nos olhos. Mas não se machuque mentindo para mim. Eu não valho isso. Meu Deus, Castiel, você é muito fofo. Harry abriu a boca mais uma vez para mentir e protestar. Dessa vez, Castiel virou a mão e passou o polegar pelas cicatrizes de das muitas. Calma aí. Uma das muitas tentativas de Harry de acabar com sua vida. Calma aí. Que uma das muitas. Calma aí. Pelas cicatrizes que uma das muitas tentativas de Harry de acabar com sua vida havia deixado em seu pulso. Com aquele golpe do polegar, Harry quase caiu de joelhos, com o alívio que o percorreu. Puta merda. Ele finalmente suspirou, incapaz de processar mais nada além de respirar. Rachel finalmente soltou sua mão, e Harry imediatamente sentiu a perda, como se seu lar tivesse sido tirado dele. O que você fez comigo? Ele finalmente conseguiu sair. Seus braços agora o abraçando firmemente, com uma leveza em seu peito que ele talvez nunca tivesse sentido. Nada permanente, Castiel disse, um olhar arrependido agora em seus olhos que não era. Sua maldição ainda permanece. Eu só comei algumas feridas em sua alma. Não sou capaz de curá-las. Infelizmente, isso está além do meu poder. Por favor, não conte a sua idinha ainda. Harry deixou de lado qualquer coisa que acalmasse sua alma para a questão mais importante no momento. Que o anjo sabia quem ele realmente era. Ou parte disso, pelo menos. Só me dê um tempo. Eles vão descobrir eventualmente. Cashel se afastou ainda mais dele. E Harry teve que se segurar para não estender a mão para o anjo mais uma vez. Os Winchester são bem inteligentes. E você não é capaz de mentir facilmente. Eles não vão aceitar gentilmente que você os tenha enganado, mesmo que você não tenha contado nenhuma mentira descarada. Eu não represento nenhuma ameaça para eles, Harry continuou a argumentar. Por favor, eu só quero conhecê-los primeiro como Harry, não como Harry Potter. Eu sei que eles não sabem realmente o que isso significa, mas é importante para mim. Por favor. Então continuarei minha busca por Deus, e confiarei em você para manter os Winchester seguros. Confiarei em você, Harry Potter. Castiel disse mais como um aviso do que qualquer outra coisa. Ele caminhou em direção à casa antes de parar e se virar ligeiramente para Harry. E eu sinto muito. Sinto muito por ter dado ouvidos às ordens durante a sua guerra e nenhum de nós ter ido até você em seu momento de necessidade, quando você nos chamou. Ai, o Harry chamou os anjos. O Harry orou. O que faz sentido, né? Ele tava no meio de uma guerra, mas puta que pariu, saber que os anjos escutaram a porra das preces do Harry e não atenderam. Tá. Ei, talvez você tivesse feito isso se Voldemort estivesse mais perto de acabar com o mundo. Harry ofereceu com uma tentativa de aceitar o pedido de desculpas. Talvez. Castiel parou Castiel parou de falar. Seus olhos claramente dizendo que ele não acreditava. Eu preciso encontrar Jean. Harry suspirou e quase caiu contra o caminhão atrás dele, quando o anjo finalmente sumiu de vista. Pelas bolas de Merlin.
Ele suspirou e colocou a mão sobre o peito. Ele se sentiu bem. Ele pensou que poderia realmente dormir naquela noite, ou pelo menos dormir mais do que ele tinha dormido há muito tempo. Ele ainda estava ansioso que Castiel entregasse o disfarce deles, mas honestamente, ele sentiu que poderia lidar com qualquer coisa que jogasse em seu caminho naquele momento. O anjo disse que não era permanente, mas era como se ele pudesse respirar de repente quando ele estava se afogando por anos. Mesmo que o cara os expulsasse, Harry não achava que ele poderia ficar bravo com ele, contanto que ele tivesse algumas horas de sono ininterrupto naquela noite. A gente já tá começando a ver um pouco mais da relação do Harry com o Cashel, tá ligado? Eu acho interessante. Mas ao mesmo tempo, o que mais me chama atenção nessa fanfic é a relação do Harry com os irmãos dele, tá ligado? Ginny encontrou seu irmão no quarto de hóspedes com as duas camas de solteiro que eles dividiam quando estavam na casa de Bob. Bob nunca removeu nada que eles deixaram no quarto ou fez qualquer mudança. Era claramente o quarto deles. E algo sobre isso fez as coisas mais positivas para Jean do que qualquer coisa que seu pai já tinha feito. É aquele papo que os fãs de Supernatural sempre têm, tá ligado? Que o Bob é muito mais pai dos Winchesters do que o próprio John. É um fato. Ei, Sammy, como você está se sentindo? Jean observou seu irmão com seu laptop e caderno na cama, aparentemente imerso em pesquisas. Tudo bem, Sam o dispensou com um revirar de olhos para garantir. Ainda estou bravo com você por me deixar no banco. Jean deitou-se na cama e riu. Não se preocupe. Não se preocupe com você. Não se preocupar com você é como me pedir para jogar Baby fora ou parar de beber. Isso não vai acontecer. Então deixe pra lá, Sam. Jean, isso é muito frustrante. Sam bufou e gesticulou para seu laptop, mudando de assunto, já que eles estavam rapidamente entrando em um momento de filme de mulherzinha. Uma caçada? Os presságios da peste? Isso é estranho sobre a gripe suína, quero dizer. Eles têm o vírus croatoan. Por que pegaram uma gripe suína? Jean sentou-se, ainda refletindo sobre essa nova informação. Não, quero dizer, sim, isso é estranho. Mas o que eu quero dizer, os caras britânicos, Sam disse irritado. Estamos falando de um acobertamento de nível superior aqui. Olhei para trás e não há menções de uma guerra na Inglaterra. Nada na BBC, nada em nenhuma notícia. Então, isso não aconteceu? Jim franziu a testa, agora se perguntando se Cass estava enganado e se eles deixaram impostores perigosos entrarem na casa. Ah, aconteceu! Sam virou o laptop para que Jim pudesse ver as muitas abas de artigos de notícia que ele havia puxado. Foi tudo atribuído a desastres naturais, problemas de engenharia com prédios e pontes, e a um aumento de taxa de homicídios. Eram todos os mesmos sinais que tivemos no início do nosso apocalipse. Além disso, eu encontrei isso. Sam abriu uma nova aba, que era apenas um texto de um pequeno artigo de notícias enterrado em um release da BBC, de mais de 2 anos atrás. Era uma lista de pessoas que receberam a medalha George Cross. Essa é a maior condecoração de bravura que um civil pode receber na Inglaterra, respondeu Sam enquanto apontava para a lista de nomes. Jean assentiu enquanto lia Harry Potter, Ronald Weasley, Neville Longbottom e alguém chamado Hermione Granger. Weasley. Esse deve ser o parente de George, certo? Eu diria que sim, mas essa é literalmente a única informação que posso encontrar. Não tenho nada sobre um Harry Black ou um George Weasley ou qualquer outra coisa sobre Harry Potter, Ronald Weasley ou aquele tal de Neville. Eu encontrei uma publicação da Faculdade de Direito de Cambridge onde uma Hermione Granger foi listada como uma estudante colaboradora no estudo de caso. Mas é isso. Eu não conheço as organizações e os sistemas britânicos como conheço os americanos. Mas ainda assim, você pensaria que eu poderia encontrar algo? Sam explicou com uma carranca. Especialmente porque Harry é um lord ou algo assim. Mas eu não encontrei nada. Eu amo muito. Nossa, que ódio. O Sam só simplesmente surtando, tipo, mano, tem alguma coisa muito errada, velho. Jean assentiu lentamente. Aprendi um pouco mais sobre eles. George é dono de uma loja de pegadinhas na Inglaterra.
E Harry é muito mais velho do que pensávamos. Ele tem quase 22 anos, pelo que disse, e foi policial por alguns anos antes de eles virem pra cá. Sam franziu a testa ainda mais profundamente. Cass disse que Harry Potter tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu. E se isso foi há 4 anos, então isso faria com que o nosso Harry tivesse a mesma idade dos principais atores no que aconteceu. Acho que estamos esquecendo de algo importante. Algo que Cass não está dizendo ou algo que eles estão deixando de fora também. Jim concluiu lentamente. Mas não sei por que Cass não nos contaria. Sam fechou o laptop e recostou-se na cama. Eles foram pelo menos úteis na caçada? Jim bufou, irritado por eles realmente estarem. Os caras podem interrogar uma pessoa e ir embora sem que o alvo perceba o que eles estão fazendo. Perdemos uma quantidade ridícula de dinheiro, já que Harry não pode jogar sinuca nem para salvar sua vida. Mas conseguimos mais informações de pessoas aleatórias em um bar do que nunca. Mesmo jogando com federais. Jogando como federais, no caso, né? E quanto ao espírito vingativo? Sana assentiu, impressionado que nem mesmo Jim tinha uma reclamação. Jim deu de ombros, parecendo envergonhado. Isso eu não sei. Fui nocauteado bem rápido. O espírito não estava preso aos ossos dele, mas nós o deixamos bravo. Eles se seguraram pelo que eu vi, mas quando eu estava fora, cara, aparentemente Tessa apareceu e simplesmente deu uma emboscada no cara. Assustadora. Sam sentou-se rapidamente, agora completamente envolvido e preocupado com o que tinha acontecido. Eles disseram que a viram? É um presságio da morte? Possivelmente, Cass respondeu em vez de Jim, de onde ele tinha aparecido segundos antes da porta. Eu tô me perguntando se o... É porque, tipo, o Cass sabe que o envolvimento da Tessa tem a ver com Harry. Só que pra mim, ele não teve a ligação ainda de que o Harry é o mestre da morte. Ai, eu tô confusa com isso. Eu não acredito nisso. Harry me contou o lado dele e eu acho que foi um acaso. Ele disse como se a palavra fosse melhor que ele pudesse inventar para explicar a situação. Ele tá cobertando muito o Harry, gente. Olha isso. O que isso quer dizer? Jim perguntou incrédulo. Que você não está nos... O que você não está nos contando sobre esses caras? Algo está acontecendo que você está escondendo de nós. Cass suspirou e cruzou os braços. Não, eu não vou contar tudo. Mas nenhum desses homens representa uma ameaça para nenhum de vocês. E pode potencialmente ajudar nossos esforços para impedir o apocalipse. Por que você não pode nos contar então? Sandra estava dando a Cass sua melhor cara de cadela. E Harry e Dean o amava por isso. Porque eles me pediram para não fazer isso. E eu respeitaria seus desejos até que provem que não devo. Cass levantou uma sobrancelha desafiadora para ambos. Eu também não contei a eles nada que vocês desejassem que eu não compartilhasse. Mas Jim gaguejou. Havia uma grande diferença ali. Mas nós somos amigos e você nem os conhece. Jim. Cass franziu a testa como se estivesse realmente trabalhando para formular sua resposta. O que você fez quando nos conhecemos depois do inferno? Jim cruzou os braços e olhou feio. Eu atirei em você. E então eu te esfaqueei. Mas cara, você tem que admitir. Você julga as pessoas muito rápido, Jim Winchester. Cachorro interrompeu. Você também, Sam. Só que de um jeito diferente. Ele acrescentou quando Sam abriu a boca para protestar. Bem, não é como se isso te machucasse. Jim resmungou em seguida, sem conseguir descortar. Ele era um caçador, no entanto. Decisões rápidas eram necessárias para a sobrevivência. Cass parecia saber de onde sua mente estava indo. Eu entendo que tomar decisões rápidas pode ser, pode ser vida ou morte para vocês. Mas vocês foram os únicos que me ensinaram que nem todas as coisas são preto e branco. Bons e ruins. Do céu ou do inferno. Às vezes você é obrigado a tomar decisões tão rápido que você esquece suas próprias lições. Eu acho que esse é um caso que o tempo realmente irá beneficiá-lo. Tire um tempo para conhecer seus hóspedes. Leve-os para caçar. Eles são bem capazes. Então você não precisa mimá-los, mesmo que eles sejam inexperientes na caça que vocês normalmente fazem. Cass, cara, isso não faz muito sentido. Sam protestou. Você pode nos dar alguma coisa? Tipo, não sei. Quais são os motivos deles para quererem ser caçadores ou algo assim? Isso eu realmente não sei. Cass franziu a testa antes de dar de ombros. Eu acho que você vai precisar perguntar a eles. Boa sorte. Ei! Jim protestou fracamente. Mais uma vez, quando Cass desapareceu no som de asas. Bem, isso é uma droga.
Você acha, quero dizer, que eles poderiam não ser humanos? Sam perguntou com um olhar desconfiado para fora da porta, e vagamente em direção aonde eles poderiam estar na casa. E o que seriam então? Não são anjos ou demônios? Talvez fadas ou elfos? Jin zombou. Sam, eu sei que você não o conhece como eu, mas Cass teria nos contado se eles não fossem humanos. Não teria. Sam apenas balançou a cabeça em descrença antes de abrir seu caderno. Se você diz, Jin. Castiel sabe quem eu sou. Harry caiu dramaticamente na sua cama na tenda, fazendo com que George erguesse seus olhos de onde estava mexendo em seu telefone frito para fazê-lo fazer mais do que um espelho encantado comum poderia fazer. Como um Potter ou um Winchester? Verdade, ele tem tantas facetas, né, gente? É o Black, o Potter, o Winchester. As sobrancelhas de George se ergueram em surpresa com isso. Potter. Harry acenou com a mão acima da cabeça como se fosse empurrá-la para o lado. Mas ele ainda não descobriu o resto. Como ele descobriu? Fizemos alguma coisa? George desligou o telefone para ir até lá. E sentar na cama ao lado de Harry. Não, mas veja só. Aparentemente ele consegue ver almas. Harry lançou um olhar significativo. Ter uma Horcrux atacando minha alma por anos e então ser arrancada à força deixa cicatrizes bem distintas, eu acho. Harry quase mencionou a parte sobre Castiel achar que sua alma era esquisita, mas ele corou e guardou isso para si. Algo sobre isso parecia íntimo demais para compartilhar. Ele disse que guardaria para si por enquanto. Eu me pergunto o que ele veria na minha alma, George disse, com uma tristeza estampada em seu rosto. Harry se sentou para jogar um braço em volta dos ombros. Ambos sabiam o que o anjo veria, uma alma incompleta estendendo a mão e nunca encontrando sua parte perdida. Olha, George, ele respirou fundo para acalmar sua ansiedade. Esses meus novos poderes, bem, eles me aterrorizam pra caramba. George lançou um olhar incrédulo de concordância, mas sem ver onde isso estava indo. Eles são um pouco assustadores para mim também. Mas eu não os tenho, então eu posso ver como eles seriam um pouco mais preocupantes para você. O que eu estou dizendo? Harry começou de novo. Estou dizendo que eu sou o mestre da Pedra da Ressurreição. Eu tenho e posso ressuscitar os espíritos dos mortos por breves momentos de tempo. Eu não posso restaurar a vida, mas, quero dizer, eu poderia ligar para alguém para um bate-papo para encerrar, ele ofereceu. Só não mencionei isso antes porque isso é loucura. Eu não deveria ter esses poderes. Ele continuou enquanto via a surpresa chocada atingir George quando percebeu o que Harry estava oferecendo. Eu não sei se seria útil ou tornaria tudo muito pior, mas eu posso invocar Fred. Eu não acho que devemos fazer isso no meio de uma casa de caçadores. Mas algum dia, se você quiser, George não conseguiu dizer nada. Ele apenas envolveu seus braços em volta de Harry e o segurou tão forte que Harry não conseguia respirar. Obrigado. Ele finalmente suspirou. Suas lágrimas pousando nas costas de Harry e deixando sua camiseta úmida. Harry apenas segurou firme e deu um tapinha em suas costas. Ele realmente não sabia como ajudar George de alguma forma. Mas ele merecia a opção. Ele merecia a chance de saber que seu gêmeo estava bem em qualquer coisa que os guardasse depois dessa vida. O final do capítulo deu uma caída em questão de animação, né? Tipo, ficou meio deprê. Mas eu curti muito esse capítulo, principalmente a parte do Cashel e do Harry, tá ligado? Foi muito fofo, gente. Enfim, é isso, gente. Esse capítulo. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da fanfic, o que vocês esperam dos próximos capítulos. Tentem acompanhar também a outra fanfic que a gente tá lendo, que é o Em Avante, que é uma... Em Avante, na verdade, né? Que é uma fanfic do Harry não, do James Potter com Regulus Black. Também entrei no link que tá aqui embaixo, que é o link dessa fanfic, pra ver se vocês conseguem dar um favorito, dar um comentário lá pra apoiar o autor. E até a próxima, gente.